Bom, pessoal, vamos lá, galera. Bom, vem aqui para mais um vídeo para a gente dar uma passada em alguns assuntos esses interessante para que seja estudado e tirado todas as dúvidas, né? Então, primeiro, nosso material é o desafio 1.1. Seu desafio nesta etapa é conectar corretamente os voltímetros no controlador para medir tensão elétrica, beleza? Então, vamos dar andamento aqui a esse conteúdo, para nós podermos ver aqui e detalhar algumas possíveis situações para vocês, beleza? Bom, primeiro vai falar de energia e conceitos e tipos, né? A energia, pessoal, é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho, né? Eu acho que todos vocês já viram isso aqui em todas as físicas aí que estudaram aí no segundo grau, tranquilo? Então é o conceito mais popular, né? Sua unidade de medida é Joule, que tem o J como símbolo, né? Isso é importante a gente saber a capacidade, né, de energia que é medida em Joule. Então abaixo nós temos alguns tipos de energia. Energia potencial é aquela que está armazenada em um corpo em repouso e que depende da sua posição, né? Então, pessoal, energia potencial é uma energia que a gente chama energia estática, né? Que é energia parada, né? Aquela energia que fica armazenada e dali pode gerar uma diferença de potencial com algum corpo que esteja em movimento, que no caso que vem a ser energia cinética. Normalmente, o corpo que tem energia potencial, normalmente, né, ele adquire cargas positivas, né? E já a energia cinética é a energia que um corpo em movimento possui devido à sua velocidade. Já nesse caso, na energia cinética, geralmente a carga é negativa, né? Então, não sei se vocês lembram bem, mas quando a gente vê aqueles caminhões tanque de combustível, né, viajando aí pelas BRs da vida, né, você vai perceber que esse caminhão ele tem uma correntezinha que fica conectando a carcaça dele o tempo todo ao solo. O que é aquilo? É justamente uma ligação da parte da carcaça com a parte que está em movimento. Qual o intuito daquilo? O intuito daquilo ali é estar descarregando e igualando o potencial da carcaça da carreta lá, do caminhão-tanque, né, com o solo, para caso haja um acidente, certo, ele não venha a explodir, tranquilo? Então, por esse motivo, certo, que é colocado aquela correntezinha para poder ele fazer aquela ligação, beleza? Então aquela ligação geralmente é uma ligação que eu chamo, né, até brinco com o pessoal, descarrego, né, o descarrego das cargas negativas que está sendo gerado no caminhão-tanque, né, que está em movimento. Energia mecânica é a soma da energia potencial com a energia cinética, né? Então aí nós temos a energia mecânica. Estou juntando as duas situações, vem como exemplo aqui, né, uma bicicletazinha aqui, a menina correndo. Aí eu tenho a energia térmica, né, que é a energia associada ao estado de agitação das moléculas do corpo, uma energia gerada através da queima, né? Eu faço aí, isso funciona tipo uma caldeira, pessoal. Então na caldeira o que é que a gente faz? É igual uma panela de pressão, né? Então você queima para obter alta temperatura e aquele vapor da caldeira que sai, ele justamente na pressão você pode utilizar aquilo para várias formas. No caso aqui do trem, né, antigamente funcionava nesse formato. Aí eu tenho a energia química, que é a energia que aparece nas ligações, responsável pela estrutura da matéria. E tenho energia elétrica, né, que é um fenômeno físico originado por cargas elétricas estáticas ou em movimento e pela interação entre elas. Beleza até aí? Tranquilo, né? Que é só aquela teoriazinha básica. Estrutura da matéria, né? Você se lembra quando estudou sobre a estrutura da matéria e a composição do átomo? Né? Matéria e átomo, né? Não se preocupe se não lembra, vamos rever um pouco aqui. Matéria é tudo aquilo que nos cerca e ocupa lugar no espaço, né?
A menor parte em que se divide a matéria, sem que ela perca suas características, é chamado de molécula. Então, molécula, pessoal, menor partícula, certo? Formado, certo? Que você possa partir um composto e ele não deixe de ser aquele composto naquele momento. Tranquilo? Então, pessoal, isso aqui é só aqueles conceitozinhos básicos, mas que a gente vai discutir mais à frente. Então, o átomo é a menor parte em que se pode dividir a molécula, né? Ele é composto de, olha, no átomo ele é composto de prótons, né, cargas positivas, os elétrons, as cargas negativas, né? E eu tenho mais o que? O nêutron, é isso? Então tá aqui, ó. Eles estão dispostos em camadas, essa parte de fora se chama eletrosfera, ao redor do núcleo que contém prótons, cargas positivas e nêutrons sem cargas. Isso se une aqui ao centro, e o que se movimenta são os elétrons perante a eletrosfera. Carga elétrica é uma propriedade existente entre prótons e elétrons, e que possibilita a interação entre eles, né? Então a carga elétrica é uma propriedade que existe, né, existente entre prótons e elétrons, e que possibilita a interação entre eles. Os elétrons livres são os elétrons da última camada de energia do átomo e têm a propriedade de desprender-se do núcleo, né? Então olha só como isso é interessante. Um elemento químico, pessoal, por exemplo, o cobre, ele tem um elemento só na última camada. Então o que é que acontece? É mais fácil ele soltar esse elemento ou é mais fácil ele absorver uma quantidade bem maior para completar a sua última camada, né, que para quem não lembra lá da química é chamado camada de valência. Então é bem mais fácil ele se desprender, é bem mais fácil ele soltar esse camarada, não é isso? Então, só aqui um momentinho aqui, ó, vou trazer aqui euzinho para cá, né, para a gente poder terminar aqui. A facilidade ou a dificuldade que os elétrons livres têm em libertarem-se ou deslocarem suas órbitas determina se o material é condutor ou isolante. É isso? Então, quanto mais, pessoal, o elemento que está na última camada tem facilidade para se deslocar, né, para soltar o último elemento, esse elemento ele é considerado mais condutor. Quando ele tem menos capacidade para essa ruptura, para se soltar da última camada, ele é chamado o elemento mais isolante. Tranquilo? Eletrização, né? A eletrização é o processo que retira ou acrescenta elétrons de um corpo e pode ocorrer por atrito, por contato ou por indução, né? Se você friccionar fortemente um pente de plástico num tecido e em seguida aproximar o pente de um filete de água da torneira, a água vai o quê? Se aproximar do pente. Veja como no exemplo abaixo. Este exemplo de eletrização por indução provoca que o atrito prova que o atrito faz com que criemos eletrização. Tranquilo até aí? Ao retirarmos ou acrescentarmos elétrons, provocamos o quê? Um desequilíbrio elétrico entre os dois corpos, né? Então aqui está o desequilíbrio, e é bom, pessoal, vocês prestarem atenção que muitas coisas da eletricidade funcionam através de indução, né? Então indução, se você vê, ó, não tem contato físico de um material com o outro. Tensão elétrica, o DDP, né? Chegamos agora na parte principal aí do nosso conteúdo. Quando dois corpos eletrizados têm cargas diferentes, ou o mesmo tipo de carga, mas com quantidades diferentes de elétrons, acontece o quê? A diferença de potencial, tão conhecida quanto DDP. Né? DDP é a unidade de medida de tensão elétrica e DDP, a unidade de medida de tensão elétrica, é chamada de volts e tem como símbolo a letra V.
Então, desculpa aí que eu me atrapalhei, né, porque o telefone tocou, mas a diferença do potencial, pessoal, é justamente entre duas cargas distintas, né? No nosso sistema elétrico, nós temos, se na sua casa você tem uma entrada de medição trifásica, você tem 3 fases, né? E você tem o neutro. Então, o que é que acontece? Nessa situação, você pode medir diferença potencial entre fases e entre fase e neutro. Entre fase e neutro você vai ter quanto? 220, no caso da nossa rede. Entre fase e fase, 380. Isso é o modelo da nossa rede, certo? Podemos comparar a DDP com um sistema hidráulico, composto por 2 caixas d'água, uma cheia e outra vazia. Temos uma diferença potencial entre os níveis de água. Abrimos o registro e haverá o deslocamento de água do maior nível para o menor nível. Então, ó, se chegarmos aqui e dermos uma abertura na válvula, né, vai igualar até o equilíbrio. Isso, na verdade, pessoal, é o que por exemplo, quando a gente tem uma bateria de um carro, né, 12 volts, se você pegar um fio, né, simplesmente um pedaço de fio e emendar o positivo no negativo, que vai gerar um pipoco, que é o curto-circuito. Mas por que gerou esse pipoco? Esse pipoco foi gerado porque todas as cargas negativas tendem a querer fazer par com as cargas o quê? Positivas, tentando fazer mais ou menos o que foi feito aqui nas caixas d'água. Tranquilo? Sendo que desordenadamente. Ok? Então, por isso que tem que ter uma coisa chamada resistência ou resistor que vai fazer esse controle, ou a carga, né, que é o equipamento que nós vamos ligar. Tranquilo? Conversão da unidade de medida de tensão elétrica. A unidade de tensão elétrica, ou mais conhecida como DDP, é o volt. O volt tem seus múltiplos como kilovolts e seus submúltiplos como milivolts. Para calcular com precisão, é necessário saber fazer conversão desta medida. Veja abaixo como convertê-las clicando na seta ao lado da tabela. Então, pessoal, aqui, ó, exemplo para conversão de tensão, converter 3,75 volts em milivolts. Monta o gabarito com 3 para A. Beleza. O que é que acontece? Vamos aqui na seta só para ver aqui. Tá, ele dá o passo a passo aqui. Primeira coisa, né, que você pega o número que você quer converter, né, a vírgula. Por exemplo, aqui está em volt. O volt é essa casinha aqui, tem essas 3 casas. Então a vírgula tem que ficar aqui, ó. Sempre a vírgula vai ficar aqui. Se o número for inteiro, você vai botar daqui para trás. Tranquilo? Então, nesse caso, como está nesse formato, ó, 3,75. Como eu quero transformar para milivolt, eu tenho que completar a casa de milivolt. Eu vou ter que acrescentar mais um 0, não é isso? Então a vírgula vem daqui para cá, para sair daqui para cá. E aí ficou 3.750. Isso aqui, se vocês fizerem na calculadora, pessoal, quando a vírgula vai para a direita, você multiplica por 1000. Cada vez que ele pula de uma unidade para outra, por exemplo, daqui para cá, multiplica por 1000. Se fosse daqui para cá, você multiplica primeiro por 1000, depois o resultado multiplica por 1000 novamente. Tranquilo? E voltando, você vai dividindo por 1000. Né? Essa é outra maneira de se fazer. Outro detalhe. Então aqui, ó, o valor de 3,75 volts foi convertido em 3.750 milivolts. Tranquilo? Outro detalhe, pessoal, é o seguinte. Eu posso considerar, né, que cada pulo que eu dou aqui, a vírgula anda 3 casas. Ou para a esquerda ou para a direita. Vai de acordo com o pulo. Né? É outra maneira de se fazer. Então, por exemplo, de volta para aquele volt, onde você encontrar a vírgula aqui, ó, por exemplo, se era aqui, você vinha 1, mais um 0 aqui, 2, mais um 0, 3. 0,00375 kV seria o resultado. Tranquilo? O instrumento para medição de tensão elétrica é chamado de voltímetro. Né? Agora que você já lembrou de que forma a matéria está estruturada, como surge tensão elétrica e como se faz a conversão de sua unidade de medida, é hora de saber executar a medição. Né? O instrumento de medição de tensão elétrica é chamado de voltímetro, que deve ser
ligado em paralelo com o circuito a ser medido, né? Primeiramente, pessoal, nós temos na figurinha aqui um voltímetro, que a gente considera o nome desse voltímetro de painel. Na verdade, ele mede só tensão, certo? E ele nesse formato aí é para ficar fixo em painel industrial. Ele aqui já tem um detalhe, eu já estou vendo que ele é só para corrente contínua, certo? Isso aqui a gente vai ver mais à frente, mas está aqui o DC, né? E, na verdade, pessoal, o instrumento de medição de tensão voltímetro tem até um erro aqui no material, né? Ele está dizendo que é DC, mas está dizendo que é amperes. Na verdade, isso aqui seria um amperímetro, né? Mas tudo bem, faz de conta, né, que é um voltímetro, certo? É só para questão de figura. Já aqui está certo, na próxima transparência, né, ele está mostrando aqui o Vzinho, ó, tensão contínua, certo? O côndilo comum, que é onde fica o cabozinho preto, e quando eu vou medir resistência, o vermelho fica nesse borne aqui positivo. E aqui vai aparecer lá no display. Isso para esse modelo de instrumento, né? Então, instrumento de medição de tensão elétrica multímetro. O voltímetro é um instrumento mais recomendado para medir tensão em painéis elétricos. Porém, o multímetro na escala de tensão elétrica é um instrumento mais utilizado. Observe o posicionamento do multímetro na escala para a medição de tensão elétrica. Então, vamos lá a alguns detalhes. Nosso instrumento, né, ele tem alto range. Quando ele tem alto range, pessoal, aqui nessa escala ele só aparece o valor de tensão e o tracinho dizendo que é contínuo, ou tensão dizendo que é alternado, certo? Isso porque se você colocar um instrumento mais simples, que é o mais barato, ele vai ter vários valores, você vai ter que escalonar, né? Por isso que a gente tem que aprender a conversão também de valores por conta disso, para saber se eu estou posicionando o instrumento no local correto. Beleza? Tranquilo até aí, né? Bom, qual é a grande vantagem do multímetro? Que o multímetro não só serve para medir tensão, ele serve para medir aqui, nesse caso, corrente alternada, corrente contínua, certo? Vai aqui, ó, diodo, continuidade, resistência, certo? Então, o multímetro, o nome já está dizendo, multiteste, né? Então, se mede várias coisas com esse equipamento, tranquilo? Então, essa é a grande vantagem. Medir tensão na prática, né? Assista com atenção o vídeo abaixo, medir tensão e observe como usamos o multímetro para realizar a medição de tensão elétrica de forma segura e tecnicamente correta. Subir um pouquinho aqui, né, e vamos ver esse vídeo. Na verdade, antes de eu começar o vídeo, aqui nós temos o instrumento, ó, aquele instrumento que eu falei para vocês que eu tenho que escalonar. Né? Nós temos aqui também uma pilha, que aqui está fazendo o papel de bateria, uma chave liga e desliga, né? E aqui uma carga, que no nosso caso é uma lâmpada. Tranquilo? Seleciona a escala de maior tensão contínua. Então ele selecionou aqui, ó, 600. Depois posicione as pontas de prova onde será feita a medição. Então está em paralelo com a lâmpada, conector. Liga o circuito, né? Então a gente vai aqui ligar o circuito. E aí ele está marcando o valor. Diminua a escala gradativamente até obter a melhor visualização do valor, medindo. Note que no nosso caso, a escala de 2V proporciona maior exatidão na leitura, né? Então ele colocou aqui em 2 volts, conseguiu uma medição que não é nem 1 volt, é 0,9 alguma coisa, a tensão que está em cima da lâmpada. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí, né? Então, funcionamento de uma placa do controlador. Para que você possa responder ao desafio como conectar instrumento de medição de tensão, voltímetro, em circuitos elétricos, acompanhe o procedimento para fazer a placa funcionar. Então aqui, pessoal, né, vamos só... Então, 2, né, liga o terminal 1 da fonte com o terminal A da placa do circuito. Então, isso aqui tem que estar funcionando lá no exemplo de vocês. Desliga a chave de segurança. Ligue a chave de segurança para ter alimentação entre os pontos A e D. Correto? Desliga a chave de segurança. Na ordem aqui, na verdade, um é desliga a chave, liga o terminal
vai fazer a ligação do terminal. Depois você vai para o 3, liga o terminal 2 ao ponto. Liga o terminal 2 da fonte ao ponto D do circuito. Depois vamos para o 4, né? Liga a chave de segurança para alimentação entre os pontos A e D da placa interna. Depois desliga a chave de segurança. Tem o 5 também aqui, que é antes do 6. Ó. Feito isso, teremos tensão entre os pontos A e B, B e C, C e D, que são os pontos onde ligaremos os voltímetros, que é justamente esses pontos aqui, X, Y e Z. Tranquilo? Aí bem simples. Isso aqui são as aberturas, aqui é a fonte, aqui é a chave. E aqui nesses pontos são onde eu vou colocar os multímetros, né, que chamar aqui de voltímetros, de acordo com a tensão que vocês vão precisar. Beleza? Bom, aí aqui você tem, né, um capítulozinho aqui do livro 2 e 3 para complementar o assunto. Baixa-se a tabela de conversão com a tabelazinha só para ajudar, aquela tabelazinha lá com os quadradinhos. Tranquilo? E aí vem o exercício, que fica por parte de vocês, né? Não vou falar nada. Pronto, pessoal. E aqui no joguinho é que vocês... Como é que a gente vai fazer a atividade? É pegar isso aqui e ir jogando nos pontos corretos. Tranquilo? Beleza até aí? Então, como é que a gente vai jogar nos pontos corretos? Eu vou verificar aqui, ó, do ponto A ao ponto B. Eu preciso medir uma tensão de 5 volts. Será que eu vou ter que medir uma tensão de 5 volts com um instrumento de 0 a 10 volts, 0 a 5 ou 0 a 3 volts? 0 a 3 volts, o primeiro exemplo, 0 a 3 volts é muito baixo, né? Então descarto logo esse. De 0 a 5 volts é no limite, e a gente sabe que fonte pode ter algumas alterações para mais, né? Eu posso ter um valor acima. Então aqui o ideal seria que fosse com a 0 a 10. Beleza? Esses de corrente aqui a gente não vai usar aqui, usa só na atividade de corrente. Tranquilo? Então aí você vai terminar o exercício, né, colocando o Y e o Z, né, e confirmando lá que você efetuou a ligação. Está aqui a atividade em grupo, né, que já está lá no ambiente, para vocês mandarem para mim. E estudozinho complementar. Fóruzinho também, já coloquei o fórum lá para você estar mandando atividade. E aqui é só o recapitulando, né? Tranquilo, pessoal? Bom, tomara que o vídeo tenha, né, facilitado as coisas para vocês, né? Se deixar as coisas mais fáceis, né? Para que esse andamento desse curso seja o mais natural possível. Tranquilo? Então, vou lá, galera. Agradecer desde já a participação. Muitíssimo obrigado.